lá, galera. Vamos falar agora sobre coesão sequencial, beleza? Falamos sobre coesão referencial, os vários tipos, e agora falaremos sobre coesão sequencial. Vem comigo, olha esse texto aqui. Quando a gente fala de coesão sequencial, é claro que eu estou falando sobre conectivos. Ué, mas por que conectivos tem a ver com coesão sequencial e não referencial? Muito simples. Quando a gente pensa na ideia de sequência, a gente pensa que vem algo antes de outro algo. Concorda comigo? Porque para haver uma sequência precisa ter pelo menos dois termos, duas ideias, precisa ter pelo menos dois elementos. E no meio, entre esses elementos, o que vai ocorrer? Vai ocorrer o uso de conjunções ou preposições ligando esses elementos. Eu coloquei aqui o etc. porque, às vezes, existem algumas palavras chamadas palavras denotativas ou expressões denotativas que também colaboram para a sequência do texto. Você vai entender melhor a ideia de sequência agora. Vem comigo, vamos lá. Eu me esforcei muito e fiz grande investimento na minha carreira inicial. Vamos dar uma pausa aqui. Eu me esforcei muito, primeira ideia, e fiz grande investimento na minha carreira inicial. Segunda ideia. Você está percebendo que entre essas duas ideias temos aqui o e? O que é o e? O e é uma conjunção que liga esta ideia a esta ideia. Mas quando conecta uma ideia a outra, percebe que dá sequência ao texto? Ah, Pestana, ainda não entendi. Fica tranquilo, olha só. Quando eu digo, eu me esforcei muito e... Eu poderia dar um ponto aqui? É claro que não. Por que não cabe um ponto depois do e? Justamente porque o e dá sequência, andamento, progressão ao texto. Ah, mas como é que eu sei que ele dá essa progressão? Porque o papel dele é conectar, olha aí de novo, a primeira ideia à segunda ideia. Quando ele faz essa conexão, aí nós temos um andamento, uma sequência no texto. Ficou claro isso? A conjunção e é uma conjunção, lembra? Conjunção aditiva. A conjunção aditiva, como o próprio nome sugere, dá a ideia de quê? Adição. Então eu tenho duas ideias. Eu me esforcei muito, mas... Olha aí, ó, como se fosse um sinal de mais da matemática. E fiz grande investimento na minha carreira inicial. Percebe as duas ideias conectadas pelo e, que indica adição? Maravilha. Continuando. Eu me esforcei muito, fiz grande investimento na minha carreira inicial. Mas nada saiu como eu esperava. Vamos parar por aqui. Mas nada saiu como eu esperava. O mais também continua dando sequência ao texto. Eu não posso parar no mais. Quer ver? Lê de novo. Eu me esforcei muito e fiz grande investimento na minha carreira inicial. Mas o quê? Eu tenho que dar sequência ao texto, concorda comigo? Então, se eu tenho que dar sequência ao texto, o mais está conectando a ideia anterior, toda essa ideia anterior que a gente viu, à próxima oração, que seria essa daqui. Nada saiu como eu esperava. Raciocina comigo a ideia que essa conjunção mais tem. Enquanto o e indica adição, o mais vai indicar adversidade, oposição. É muito óbvio perceber isso. Se o cara se esforçou muito e fez grande investimento na carreira inicial dele, o que você espera? Que ele seja bem-sucedido. Concorda comigo? Que as coisas saiam como ele espera, ou como ele esperava, mas olha o que aconteceu. Nada saiu como eu esperava. Então, o mais, essa conjunção adversativa, liga a ideia anterior à ideia posterior. Pessoal, a conjunção sempre liga uma ideia A uma ideia B. Só que ela pode ter valores semânticos diferentes. O e da ideia de adição e o mais da ideia de oposição, adversidade. Continuando. Mas nada saiu como eu esperava ou como deveria ser. Esse ou também é uma conjunção,
Note que ele está ligando essa ideia, olha aí, ó, nada saiu como eu esperava ou como deveria ser. O ou, nesse caso, dá a ideia de alternância. Ou uma coisa ou outra. Percebe? Então, o ou também é uma conjunção. Então, continuando, vamos lá. Mas nada saiu como eu esperava ou como deveria ser. Por quê que nada saiu como eu esperava ou como deveria ser? Qual é a justificativa para eu entender por que nada saiu como eu esperava ou como deveria ser? Aí o cara vai e justifica. Porque esse não era meu destino. Então, o cara justificou por que nada saiu como ele esperava ou nada saiu como deveria ser. O porquê, portanto, é uma conjunção explicativa. O objetivo da conjunção explicativa é explicar, tá certo? Dar uma justificativa. E como toda conjunção, ele liga a ideia anterior à ideia posterior. Tá claro isso? Maravilha. Agora, deixa eu destacar essa palavrinha aqui. A palavra afinal é uma palavra denotativa que indica resumo. É como se eu, no lugar do afinal, eu colocasse o enfim. É uma palavra que dá a ideia de resumo, é uma palavra resumitiva. O afinal poderia ser substituído pelo enfim, porque enfim, esse não era meu destino, porque afinal, esse não era meu destino. Tá certo? Maravilha. Essa palavra também é conhecida como um conector. Agora vamos continuar com as conjunções. Sabe por que eu estou frisando as conjunções? Porque na sua prova, o que é importante são as conjunções. Lembra que eu falei isso na aula passada? Decore as conjunções. Fica aqui a dica. Então, meu camarada, decore as conjunções. Por isso, hoje decidi fazer faculdade. Note que o por isso dá a ideia de conclusão. Continuando a história. Hoje decidi fazer faculdade. Finalmente encontrei minha vocação para obter sucesso profissional. O finalmente, assim como o enfim, nesse caso, melhor dizendo, o finalmente é um advérbio. Mas semanticamente, ou seja, do ponto de vista do sentido, ele equivale ao enfim. Porque você está resumindo, fechando, finalizando uma ideia. Finalmente encontrei minha vocação para obter sucesso profissional. Note a preposição para. A preposição para está ligando, assim como a conjunção, duas ideias. A ideia anterior, a ideia posterior. Finalmente encontrei minha vocação para obter sucesso profissional. Então, o cara encontrou vocação com que finalidade? Com que propósito? Com que objetivo? Com que intuito? Para obter sucesso profissional. Note que essas palavras, as conjunções, vamos lá, o e, o mais, o ou, o porquê, o por isso, que conecta duas ideias, o para, que conecta duas ideias, são elementos conectivos, porque eles conectam uma ideia A uma ideia B, dando sequência ao texto, ok? Então vamos lá, só para fechar. Finalmente encontrei minha vocação para obter sucesso profissional. Em virtude disso, sou realmente realizado. Olha só, o cara é realmente realizado por quê? Porque ele obteve, ou melhor, ele encontrou a sua vocação para obter sucesso profissional. O em, anota isso, hein? O em virtude de, olha o nome, é uma locução prepositiva. O que é uma locução prepositiva? É só uma preposição, um conectivo em forma de locução. Ou seja, quando você tiver mais de uma palavra com a mesma ideia da preposição, ou seja, ligando duas ideias, ligando duas orações, ligando dois termos, você tem aí um conectivo. O em virtude de dá a ideia de causa, tá certo? Quer ver outras locuções prepositivas que dão a ideia de causa? Em virtude de, graças a, por causa de, devido a. Eu poderia colocar aqui o devido a, quer ver? Ó? Finalmente encontrei minha vocação para obter sucesso profissional.
Devido a isso, sou realmente realizado. Ficou claro, pessoal? Coesão sequencial. Fica a minha dica, hein? Decore as conjunções. Vamos seguir. Falarei agora sobre coesão recorrencial. Essa, como eu já havia comentado, não é muito comum em prova de concurso. Mas que nem aquela propaganda, né? Vai que... Então, acompanhe aí. Nós precisamos estudar mais, porque o estudo é primordial para uma carreira de sucesso. Nós precisamos nos esforçar mais, porque estudar é de fato recompensador. Assim, com o exemplo, com o empenho nos estudos, nós conseguiremos o que quisermos. Note que está havendo uma ideia de recorrência ou repetição. Pestana, repetição de quê? Repetição de uma ideia e repetição de uma estrutura. Normalmente, quando cai algo sobre isso, sobre a coesão recorrencial, sobre essa ideia de repetição, o cara trabalha na prova com esse conceito chamado paralelismo sintático. O que seria o paralelismo sintático? Paralelismo sintático, galera, é muito simples. Quando você repete uma mesma estrutura sintática, você está fazendo paralelismo sintático, ok? Toda vez que uma estrutura semelhante sintaticamente se repetir, ela for recorrente, você tem um paralelismo sintático. Note só, nós precisamos estudar mais. Acompanhe aqui comigo. Nós precisamos nos esforçar mais. Você concorda comigo que essas estruturas são semelhantes? Elas são paralelas. Então, está ocorrendo paralelismo sintático. Se está havendo uma repetição de uma estrutura sintática, nós temos o paralelismo sintático. Continua, tem mais coisa aqui, ó. Nós precisamos estudar mais, porque o estudo é primordial para uma carreira de sucesso. Agora, continua. Por que estudar é, de fato, recompensador? Você concorda comigo que essa oração iniciada pelo porquê é semelhante a essa estrutura aqui? Sim ou não? É claro que é semelhante. Ambas são orações coordenadas iniciadas pelo porquê. Beleza? Então, se há uma repetição de uma mesma estrutura sintática, nós temos a coesão recorrencial. Tá certo? Na sua prova, normalmente o cara trabalha com o conceito de paralelismo sintático. Agora, só para voltar um pouquinho, a coesão, o que seria o assim, hein? Seria um advérbio, seria um substantivo, um pronome, uma preposição. O que o assim está fazendo aí, hein? Você concorda comigo que, para que um texto seja de fato coerente, lembra, coerência tem a ver com sentido, com harmonia, para que você entenda bem o texto. Lembra que para um texto ser coerente, ele precisa ter início, meio e fim? Imagina, alguém está contando uma piada para você no meio do caminho, ela para de contar, não tem fechamento, não tem conclusão. Que graça tem a piada? Nenhuma graça. O assim, pessoal, é uma conjunção conclusiva. O que é uma conjunção conclusiva? É uma conjunção porque liga ideia A, uma ideia anterior, a uma ideia posterior. Beleza? Por isso é uma conjunção. É conclusiva por quê? Pelo óbvio, porque conclui, porque fecha uma ideia. Tá claro isso? Continuando. Assim, com o empenho nos estudos, nós conseguiremos o que quisermos. Olha agora um detalhe bem legal. Nós conseguiremos o que quisermos. Tá vendo esse que? Esse que é um pronome relativo. Lembra que eu falei que o pronome relativo é o grande barato das provas de concurso? Se você não sabe pronome relativo, nem tenta fazer a prova. Saiba pronome relativo. E eu estou aqui para te ajudar, porque o pronome relativo cai com muita frequência na prova. Pô, Pestana, mas como é que esse que é um pronome relativo? Ele está retomando quem, meu camarada? Muito simples. Olha aí, hein? Atenção. Nós conseguiremos o que quisermos.
Esse o, você concorda comigo que dá para substituir por aquilo? Sim ou não? Nós conseguiremos aquilo que quisermos. Concorda? Agora, lembra que eu te falei sobre pronome relativo? Como é que eu faço para enxergar? Lembra que eu falei para substituir pelo termo anterior? Então, olha aí, ó. Acompanha comigo aqui. Nós conseguiremos o que nós quisermos. Agora, no lugar do que, coloque o aquilo. Nós conseguiremos aquilo que quisermos. Não é isso? No lugar do que, você vai colocar o aquilo. Esquece o o, hein? Ele não está aqui na sua frente. Não está. Nós quisermos o quê? Quem quer alguma coisa? Aquilo que nós quisermos. Então, nós quisermos aquilo. Esse que, meu camarada, é um pronome relativo porque ele substitui uma ideia anterior. Tá claro isso? Outra coisa interessante, olha a elipse do nós. Tá vendo esse nós aqui que está elíptico antes do verbo, da forma verbal quisermos? Ele apareceu aqui antes, não apareceu? Então a elipse é uma coesão referencial, lembrou? Pessoal, fica tranquilo, revise a aula, volte quantas vezes forem necessárias, lê com calma, me escuta com carinho para você perseguir o seu ideal. E outra coisa que eu vou falar agora. Se você, porventura, ficou com alguma dúvida, fique tranquilo, porque eu vou falar mais sobre pronome relativo, eu vou falar mais sobre os elementos coesivos, vou falar mais sobre conjunções detalhadamente à frente, ok? Agora vamos para um texto que eu elaborei com uma temática bem atual, para a gente analisar um texto. Como é que se analisa um texto do ponto de vista da coesão? Quais são os elementos que eu devo perceber? Olha, não tem mistério. Basta você aplicar aquilo que você aprendeu comigo sobre coesão recorrencial, sobre coesão sequencial, sobre coesão referencial, e você vai notar algumas coisas interessantes. Eu criei esse texto aí com alguns elementos, você pode ver que está em vermelho, então eu não vou sublinhar, só fique atento quando eu frisar o que está em vermelho, ok? Maravilha. O título do texto é um semiparadoxo chamado Reality Show. Vamos ler o texto. Como se não bastasse a teatralização manipuladora das novelas globais, ou das novelas brasileiras, desculpa, né? Exibidas de segunda a sábado, a população brasileira passou a conviver, a partir do início de 2002, com uma nova forma de nocivo controle mental, que vai ao ar de segunda a segunda, durante alguns meses, com um curto intervalo entre um programa e outro, o Big Brother Brasil, um reality show globalizado. Por outro lado, o despertar do fascínio é criado pela mídia e sustentado por pessoas influentes, de discurso garboso na sociedade, de modo que nos acabamos sabotando. E a fazenda vem correndo por fora. Agora vamos lá. Voltando ao início desse parágrafo. Tá vendo esse como se? Qual é a ideia que esse como se apresenta? Vamos ver. Como se não bastasse a teatralização manipuladora das novelas brasileiras, agora pula para cá. A população brasileira passou a conviver, a partir do início de 2002, com uma nova forma de nocivo controle mental, que é o quê? O Big Brother Brasil. Observe que eu estou com esse como se comparando, olha aí, ó. Esse é um conectivo de valor comparativo. Então, há uma comparação entre o quê? Entre as novelas brasileiras e o Big Brother Brasil. Eu estou dizendo que as novelas brasileiras manipulam tanto quanto o Big Brother. Está havendo uma comparação. Ficou claro isso? Maravilha. Agora, continua. Como se não bastasse a teatralização manipuladora nas novelas brasileiras, exibidas de segunda a sábado, a população brasileira passou a conviver, a partir do início de 2002, a partir
do início de 2002. Esse a partir de, eu falei que eu não ia sublinhar, mas já estou sublinhando, né? Mas é a mão que não para quieta. Mas vamos lá. O a partir de, da ideia de início, da ideia de começo, da ideia de tempo. É uma locução prepositiva. Toda locução prepositiva termina em preposição. Beleza? A partir de é um elemento coesivo sequencial. Ok? Maravilha. Com uma nova forma de nocivo controle mental, que vai ao ar de segunda a segunda. Observe que esse que é um pronome relativo. Lembra que eu falei de pronome relativo? Que você deve aprender isso? Por isso que eu estou ressaltando. Vamos lá. Com uma nova forma de nocivo controle mental, que vai ao ar de segunda a segunda. O que vai ao ar de segunda a segunda? Uma nova forma de nocivo controle mental. Então, o que está fazendo referência, por isso é um elemento coesivo referencial, à ideia anterior, a essa expressão toda, uma nova forma de nocivo controle mental. Beleza? Durante alguns meses, com um curto intervalo entre um programa e outro, o Big Brother Brasil, um reality show globalizado. Por outro lado, olha que interessante o por outro lado. Essa expressão aqui é uma expressão que denota contraposição. O que seria contraposição? Toda vez que você quer, por exemplo, apresentar dois lados de um mesmo assunto, normalmente a gente costuma fazer assim, quer ver? Ó? Por exemplo, alguém pergunta para você, o que você acha do Big Brother? A pessoa diz, de um lado tem muito apelo, a nudez e tudo mais. Mas, por outro lado, percebe esse de um lado, por outro lado, esse de um lado, por outro lado, marca uma contraposição de ideias. Ou seja, são ideias contrárias que se complementam, tá certo? Por isso, contraposição de ideias. Essa expressão é bem interessante. Por outro lado, agora eu vou mudar um pouco de foco, porque estava muito pesado, né? Estava atacando muito aí as novelas do Big Brother, e agora eu vou falar sobre um outro lado. Por outro lado, despertar do fascínio é criado pela mídia e sustentado por pessoas influentes, de discurso garboso, na sociedade, de modo que nos acabamos sabotando. Observe que agora eu estou trabalhando com outro foco. Estou falando sobre o fascínio que esse programa cria, até porque há uma influência muito grande da mídia e outras pessoas que fazem com que a gente acabe curtindo o programa. Observe agora o de modo que essa expressão está ligando uma ideia anterior, toda essa ideia anterior, a uma ideia posterior. Quando você diz assim, quer ver, eu malhei muito hoje de manhã, de modo que acabei passando mal. O de modo que dá uma ideia de consequência. Concorda comigo? Então, olha aí, de novo. O despertar do fascínio é criado pela mídia e sustentado por pessoas influentes. De modo que, qual é a consequência disso que eu acabei de falar? Nós acabamos nos sabotando. E a fazenda vem correndo por fora. Beleza? Então, notamos aqui alguns elementos coesivos. A partir do próximo parágrafo, nós vamos notar mais elementos coesivos, só que como você já está espertinho, eu vou acelerar um pouco. Vamos lá. Desde então, o desde então é uma expressão que indica tempo e que conecta esse parágrafo que eu estou lendo agora ao parágrafo que a gente acabou de ler. Isso, na redação, é importante. Você sempre retomar um parágrafo com algum elemento coesivo no outro parágrafo. Bem legal isso. E é uma expressão que indica tempo. Desde então, ou seja, desde que o Big Brother foi lançado e tudo mais, as ruas ficam muito desertas nas noites de quinta-feira e mais abandonadas ainda nas imperdíveis e emocionantes terças-feiras. Ou ainda da ideia de adição, que é uma expressão denotativa que dá a ideia de acréscimo, ok? Não podemos perder quem vai ser o líder ou quem vai ao paredão, certo? Além de tal aprisionamento em frente à TV, olha aqui o além de. O
O além de também é uma expressão, nesse caso é uma locução prepositiva, que como elemento coesivo sequencial liga a ideia anterior à ideia posterior, acrescentando uma informação, ok? Além de tal aprisionamento em frente à TV, o que mais tem? Os espectadores ainda acreditam que podem participar deste programa, já que uma babá recebeu R$500 mil. Observe, o já que é uma expressão que se assemelha a uma conjunção, é por isso que é chamada de locução conjuntiva, e como conjunção, vamos colocar assim, liga, como conectivo, liga a ideia anterior à ideia posterior. Agora, o já que apresenta que noção semântica? Qual é o sentido que ele carrega? Vamos lá, vou te dar outro exemplo só para você perceber. Já que eu peguei o metrô lotado, cheguei ao meu trabalho cansado. Então, o já que dá a ideia de causa. E depois vem a consequência. Então, raciocina comigo. Já que uma babá recebeu R$500 mil, causa. Qual é a consequência disso? Os espectadores acreditam que podem participar deste programa. Tá certo? Qualquer um pensa que pode participar, porque uma babá recebeu R$500 mil. Qualquer um pode participar e ficar rico, porque uma babá recebeu R$500 mil. Beleza? E no ano seguinte, um homossexual levou para casa o dobro da quantia. Esse dobro aqui é interessante, porque se a babá recebeu R$500 mil e o cara recebeu o dobro da quantia, logo, a palavra dobro está fazendo referência a esse valor aqui, R$500 mil. Resumindo, ele ganhou R$1 milhão. Agora você pode ganhar R$1,5 milhão. Mais do que esse grande mote, há um fascínio pelo show. Olha o esse, que é um pronome. Lembra qual é a coesão quando você utiliza um pronome? Coesão referencial. Esse ficou estranho isso. O pronome esse está fazendo referência a uma ideia anterior. Vê se você concorda. Mais do que esse grande mote, que esse grande mote é este? O esse faz referência à quantia que está sendo oferecida. R$1,5 milhão. Ele tem valor anafórico ou catafórico? Lembra, galera? Valor anafórico, porque retoma uma ideia anterior. Lembra? Anafórico, anterior. Ok, continuando. Mais do que esse grande mote, há um fascínio pelo show. O que torna o programa um sucesso se deve ao fato de que há uma necessidade inerente do homem do voyeurismo, diz o sexólogo Carlos Mota Noblar. Agora, só um adendo. A gente falou na aula 1 sobre tipologia textual, lembra disso? E quando a gente fala em tipologia textual, nós temos descrição, narração e dissertação, principalmente nas provas de concurso. Logo, esse texto é o quê? Já deduz que é o quê? Eu estou narrando, estou contando uma historinha? Não. Eu estou descrevendo alguma coisa? Em alguns momentos eu posso até ter descrito. Mas, fala comigo. Qual é a ideia? Não é defender uma opinião, não é defender uma tese, não é falar sobre o Big Brother, sobre esse tipo de programa, reality show, de um viés um pouco negativo, poderia ser positivo. De qualquer maneira, não é a defesa de uma tese? É isso aí. Então esse texto é dissertativo, argumentativo. E na dissertação argumentativa você precisa o quê? Argumentar, ora bolas. Se você precisa argumentar, note aqui, nesse parágrafo já começou a argumentação forte. Falei sobre um fato, exemplo, ou seja, um cara recebeu R$1 milhão, a babá recebeu R$500 mil, hoje você pode ganhar R$1,5 milhão. Além disso, eu usei um argumento de autoridade, sexólogo Carlos Mota Noblar, que não existe, tá? Eu inventei agora, mas ficou bonito, por isso que eu coloquei. Aí, esse testemunho de autoridade, que está entre parênteses, reforça a minha tese. É uma estratégia argumentativa. Beleza, pessoal? Tranquilo? Ainda faltam mais 2 ou 3 parágrafos, ok? Para a gente fechar a análise desse texto. Eu quero deixar você bem à vontade para analisar essa aula com calma e depois a gente faz
fechamento bonito. Tá ok? Muito obrigado, até a próxima.